no dia seguinte, como começa a adaptação de crianças adotadas na nova família? O que fazer diante dos desafios que surgem nos relacionamentos? Quando conversar com eles sobre adoção? Como lidar com o interesse dos filhos em conhecer os pais biológicos? Como lidar com o preconceito de parentes? Esses são alguns dos assuntos de hoje. Então fique ligado, fique com a gente, está no ar o Educação. Os meus convidados são os pais por adoção Agnes Mendonça e Emanuel Bessa e a psicóloga Maria Elizabeth Capistrano, que trabalha no processo de adoção. Muito bem-vindos. E eu queria pedir para a Agnes e para o Emanuel começarem contando um pouquinho a história deles, de vocês, né? Como é que foi essa decisão pela adoção? Quando foi? Então, a gente, desde que casou, a gente sempre pensou em ter um filho biológico e um por adoção. E aí a gente tentou o filho biológico durante muito tempo, né? Naturalmente, não veio. E aí nós partimos para a fertilização in vitro. Fiz 2 tentativas, não consegui engravidar. E durante muito tempo eu vivi um luto, né? Porque o meu sonho de ser mãe é como se ele estivesse morrendo. Mas eu me superei, comecei a ler livros, comecei a buscar ajuda, né? E procurei o Quintal de Ana, lá em Niterói, que é a ONG que hoje a gente faz parte, né? A gente é voluntário do Quintal. E graças ao Quintal a gente começou a entender um pouco mais a adoção, né? E aí a gente entrou no processo de adoção em 2010, né, amor? O interessante também é que, só uma observação, é que na adoção tem um mito que as pessoas vão adotar só porque tem infertilidade. E não é verdade. Apesar de ser um grande número de pessoas que procuram adoção por causa da infertilidade, que foi o nosso caso, existem muitas pessoas também que participam da adoção como forma de filiação hoje, né? Isso a gente tem presenciado, né? É muito interessante. E a gente, no processo de começar a conhecer a adoção, porque a gente não conhecia nada, a gente tinha só o desejo, mas a gente não conhecia realmente o que era uma adoção. Foi a importância, né? A gente estava conversando aqui sobre o grupo de apoio à adoção, de nos esclarecer, de nos dar a base para conhecer profundamente o que se tratava isso, né? O que é isso, a adoção. Foi quando a gente começou a pesquisar, assistir mais palestras nos grupos de apoio à adoção e foi trazendo para a gente que nos ficamos mais fortalecidos para poder encarar uma filiação, porque é um desafio, qualquer tipo de filiação, né? E a gente achou que aqui o grupo de apoio foi uma grande base para a gente, né? E no iniciozinho, a Agnes queria um bebê. Exatamente. Então, assim, o Emanuel nem se incomodava de ter uma criança mais velha, né? Mas eu, como mãe, sonhava em ter um bebê, aquela coisa toda. Só que a gente começou a frequentar, depois de muito tempo no Cadastro Nacional, começou a me dar muita angústia, né? Aquela coisa, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Eu vim a esse mundo para ser mãe, é o meu objetivo da minha vida, né? E aí eu falei, não, vamos começar a frequentar o grupo de adoção tardia do Quintal. E aí eu e o Emanuel fomos frequentar o grupo de adoção tardia e lá a gente teve várias experiências interessantes que a psicóloga na época, que era a Silvia Cupolillo, ela fazia algumas situações, né, de criança com birra e tal, e começou a falar sobre as crianças mais velhas, tinha depoimento de outros pais. E eu comecei a ler livros também sobre adoção tardia, os mitos, né, e comecei a abrir meu coração para isso. Até porque a gente está falando de adoção tardia, que é o tempo que a gente usava antes. Porque hoje a gente percebe que uma criança de 3 anos, a gente não pode dizer que uma criança dessa é uma adoção tardia, né? É uma criança. Então são crianças um pouco mais velhas. Mas existe esse termo, adoção tardia, ainda muito enraizado na gente, porque foi a forma que a gente conhecia esse... Eu gosto muito mais de a gente se referir às crianças como as crianças mais velhas, maiorzinhas, usar outros termos, porque tardia traz uma conotação, às vezes, de atrasado, né? Veio mais tarde. E o encontro com os pais, com os filhos, na hora que eles acontecerem esses encontros, eles estão ali, a hora é aquela. É aquela. Né? Não tem ninguém atrasado. E tem uma grande vantagem da adoção dos meninos mais velhos, porque eu, por exemplo, sofri um acidente de carro. Então eu fiquei com muleta, estou com dificuldade de andar e às vezes o físico para um bebê te exige muito. E já com a criança mais velha esse físico não é tão
exigido, né? E você usa mais o cérebro, você precisa de mais cabeça, tem que estar mais preparado. Exatamente. 6 anos, né? O primeiro filho de vocês. Então, aí quando a gente chegou à conclusão de que seria legal a gente adotar uma criança mais velha, nós partimos para a busca ativa. E aí, nessa busca ativa, a gente encontrou o Patrick, que é o nosso filho mais velho, né? E aí, de brinde, veio o menorzinho, né? Que é o Bernardo, que na época ele tinha 1 ano e 7 meses. E aí, a gente, no início, foi muito difícil a gente decidir adotar 2, né? Porque a gente queria um filho. E aí, falou, não, mas quem adotar o Patrick tem que adotar o irmão, aquela coisa toda. Mas aí, a gente entrou nessa jornada maravilhosa. E estamos aqui hoje, né? Com os 2. Já fazem 2 anos que eles estão com a gente, totalmente adaptados. Assim, a gente passa algumas situações, dificuldades, mas totalmente normal, como qualquer outra mãe. Porque eu converso muito com mães biológicas, né? E elas me contam coisas que o Patrick faz que os filhos dela fazem também. Sim, crianças. Você falou, a gente quer falar muito do comportamento, desses desafios aí que vocês passaram, de casos também que a Beth trabalha, já trabalhou, mas você falou busca ativa. E eu vou pedir para vocês darem uma explicação rapidinho, pessoal que está em casa, o que é isso? Acho que a Beth... A busca ativa é um dispositivo que aciona... acho que os maiores responsáveis por coordenar a busca ativa são os grupos de apoio à adoção. O que é isso? As crianças que não encontram na sua comarca famílias que têm o perfil que elas possam corresponder, essas crianças, os grupos de apoio à adoção divulgam para os outros. Né? A gente tem uma associação brasileira, nacional, a ANGAAD, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. São 125 grupos no Brasil. Existe uma comunicação rápida entre eles. Então, é divulgado, né, no site da ANGAAD que existe uma criança em determinada comarca que não tem uma família que tem o perfil dela. E isso é divulgado. E aí, muitas vezes, aparecem candidatos. Agora, a busca ativa, ela nunca vai... a gente não vai encontrar na relação das crianças de busca ativa bebês, porque os bebês sempre têm pais que estão aguardando por eles em todas as comarcas. Mas as crianças maiores, as crianças que têm grupos de irmãos, as crianças que possam ter alguma questão de saúde, elas vão para esse grupo, para essa divulgação, e isso cada vez está mais ágil, mais frequente, e a gente tem acompanhado grandes encontros de novas famílias para essas crianças que, se não existisse esse mecanismo, ficaria tudo muito mais difícil, né? Quer dizer, vocês foram buscar o filho de vocês aonde? Em Natal. Em Natal. Nós fomos para Natal. Eles estiveram disponíveis para as famílias em Natal, nenhuma família tinha o perfil, né? Isso. E aí eles ficaram disponíveis para encontrar pais no Brasil inteiro. Isso. E aí entraram vocês na jogada. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho assim, interessante, é que como o meu desejo sempre foi ter um bebê, depois que eu encontrei o Patrick, né, que na busca ativa eu liguei lá para a comarca lá de Natal e me falaram sobre a história dele, a psicóloga da Vara da Infância de Niterói, da cidade onde eu moro, me ligou dizendo que tinha um bebê, que chegou a minha vez, né? Para adotar um bebê. Aí ela perguntou, você não quer ir lá visitar o bebê? E aí? Aí eu falei, vou, né? Vamos lá. E fui visitar o bebê. E quando eu cheguei, que eu coloquei o bebê no colo, eu senti que aquela criança não era meu filho. Foi muito interessante. Olha. Porque até ela ficou surpresa, porque ela falou assim, nossa, mas você não quer o bebê? Eu falei, não quero o bebê, eu quero o Patrick. Está lá em Natal, meus filhos estão lá em Natal, não está aqui. Esse garoto lindo não é. Isso, gente. Então, assim, foi um história. amor muito forte que a gente desenvolveu por ele, né, e pelo Bernardo. E assim, foi um amor que a gente nem estava com eles, e eu já tinha amor por eles, eu já falava, eles são meus filhos, eu quero eles, né. É a nossa sorte, né, Agnes, que uma criança mais velha, como existe algum tipo de preconceito, ou mito, não sei a palavra certa que a gente pode usar, mas a criança mais velha ela não tem muita diferença de uma criança mais nova. Em relação a que existe muita preocupação, se essa criança traz muito um passado com muitas coisas ruins, que isso vai interferir na personalidade dele, que vai ser muito complicado para se educar. Olha, para mim isso é mito,
porque apesar de ter uma história anterior, que a gente tem que saber lidar com ela e se preparar para lidar com isso, é perfeitamente maravilhoso ter uma criança mais velha. Eu acho que é uma grande sorte nossa de estar disponível. Né? Beth vai poder esclarecer isso pra gente bem. Enquanto ele estava falando aqui, não tem muita diferença e tal, eu estava pensando assim, pois é, porque eles são tão novinhos, né? Ainda tem tanta coisa dentro, né? Tem tanta energia, sei lá, tem tanta vida, tem, sei lá, é um reservatório tão grande que realmente pode ser uma explicação para essa pouca diferença que você observou. É isso, Beth. O que justifica essa fala do Aí você estava falando da Emanuel? energia, né? A gente fala de uma pulsão de vida. A pulsão de vida é o que faz a gente, né, desejar se abrir para o mundo, aprender, querer viver. Então a criança é plena de pulsão de vida. Ela tem uma história, a gente recomenda, né, que os pais absorvam essa história, então que não em nenhum momento tem algum tipo de repelência, né, a essa história, porque é a história dele, ele só é aquela pessoa daquele momento porque teve essa história. Sim. Mas o presente para a criança é tão forte que na hora do encontro, onde ela se sente desejada, aceita, amparada, querida, ela testa, né? Por isso às vezes tem os pais que têm medo das crianças mais velhas, porque vão testar. Agora, vão testar porque às vezes é uma coisa mais concentrada, porque acabou de chegar, mas todas as crianças testam. Testa para quê? Testa para descobrir quais são os seus limites, até os limites do seu corpo. Até onde eu vou? Até onde eu caibo? Eu caibo aonde? Onde é o meu lugar? Onde é o meu espaço nessa família? Então eu vou testar, né? As histórias mais comuns são aquelas. Eles chegam como uma nossa criança, independente se é adotada, se é biológica, vai no aniversário e começa muito bem comportada, né? É muito querendo se apresentar de uma forma muito linda, muito bem vestida, muito sorridente. Aí começa a ter vontade de fazer umas coisas e experimentar alguns limites. Vão experimentar. E a gente, né, pais amorosos, educadores amorosos, afetivos, vão demarcar para ela, vão ser firmes e ela vai acabar entendendo isso. Então a grande maioria, a maravilha de trabalhar com adoção, a gente tem o nosso grupo, né, que é o pós-natal da adoção, que começou em março de 2014, e as nossas experiências são muito interessantes, muito boas, muito plenas, como profissional, como pessoa, né, de você acompanhar as famílias nessa viagem maravilhosa, porque as crianças todas, elas se adaptam. Elas vão se adaptar, às vezes elas têm problema de escolaridade, porque não tinham uma pré-escola tão boa no lugar da onde ela veio. Mas ela vai, e ela vai pegar, e ela vai aprender, basta a gente também dar tempo para elas, né? Que é um fator importante nessa adaptação, vocês não acham? Elas são muito corajosas, essas crianças. Porque esse meu filho, ele veio de Natal, ele já botou a mochilinha dele, arrumou a maletinha dele, e já carou um avião com a gente para vir para a família dele, né? E ele não frequenta grupo de apoio à adoção, ele não lê livro, ele não faz reunião, ele não aceita vídeo, e nem, né? Nós, adultos, temos essa oportunidade de estar nos preparando para a adoção. Uma criança, muitas vezes, por mais que onde ela esteja, as pessoas possam fazer algum trabalho de psicólogo para orientar, para ajudar. Isso. É muita coragem dessas crianças miudinhas, você vê que o horário largar tudo para trás. A gente está no finalzinho desse bloco, e no próximo bloco eu quero falar disso, né? Dos testes que elas apresentam para os pais. Quero ouvir as histórias do casal aqui e quero ouvir as suas histórias também como profissional. A gente volta já já, não desgruda.